Isso é para valer mesmo? Amém? Então ainda abra comigo a sua Bíblia, eu vou falar sobre esse tema aí, ó, esse telão, nosso maior alvo. Tem um homem ali correndo para alcançar esse maior alvo da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta ao jovem pastor Timóteo, seu discípulo, filho na fé, e ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler todos juntos? Vamos memorizar quando você fala? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Vamos pedir graça de Deus para que Deus fale conosco. Fala: Senhor, eu quero isso. Fecha teus olhos e fala: o que eu mais quero é ser alguém aprovado por Deus. Primeiro eu quero ser um obreiro, quero ser um servo, quero fazer a obra de Deus, que Deus faça a tua obra através de mim, e que eu não tenha nada do que me envergonhar. Quero andar em santidade, e eu quero manejar bem a tua palavra, que é a verdade. Posso ouvir um amém aí? Fala para esse irmão: se prepara, Deus vai falar com você. Você pode se assentar. Algo que eu sempre oro é essa oração há anos: Senhor, eu quero ser aprovado. Senhor, eu quero ser aprovado. Senhor, eu quero ser um obreiro aprovado. Mas a pergunta é: como ser aprovado? Como podemos ser aprovados? É interessante que essa palavra que procura no grego é a palavra espoudazo. Essa palavra grega significa esforçar-te, dar o seu melhor, empenhar-se, ser diligente. Então podemos resumir: faça o seu melhor. Faça o seu melhor para você se apresentar diante de Deus aprovado. Então você tem que ter uma aliança com a perfeição que é Jesus, de cada dia melhorar, cada dia avançar, porque esse é o nosso desejo, que o Senhor nos aprove. Agora, só é aprovado quem passa por provas, e muitos esquecem desse caminho. Semana passada eu falei que Deus usa as provas, Ele usa os seus testes, e nós precisamos compreender essa dinâmica bíblica de como que Deus opera os testes e as provas com o intuito de nos aprovar. Então, a questão não é passar por prova, porque todo mundo vai passar. A questão é passar por ela dando a resposta certa, passando no teste, porque só quem passa no teste avança, é promovido. Porque quando você é aprovado, Deus quer te aprovar e depois te promover. Então eu quero usar a palavra teste nessa mensagem de hoje, para você entender que os testes como uma ferramenta de nos preparar para algo maior e nos levar a crescer e avançar. Todos os homens na Bíblia e mulheres na Bíblia passaram por aquilo que eu chamo da escola de Deus, a escola das provações, dos testes. Lá eles tiveram que aprender a dar as respostas certas. Então eles tiveram que pegar o manual, o livro da matéria e estudar. Como numa escola, que você precisa compreender o conteúdo para saber dar as respostas certas àquele teste que Deus colocou você. E só depois que você é aprovado, vem a recompensa, a promoção. Deus faz você entrar no novo nível, adquirir algo, ser promovido. Então ser aprovado é dar a resposta certa para Deus, a resposta que Ele quer ouvir, que Ele requer. Agora, só tem um meio de você saber a resposta certa: é de você ir para a Bíblia, é de ir para o manual. Por isso, se você não maneja, não conhece bem a palavra da verdade, se ela não é íntima, se você não estuda, medita e conhece a palavra de Deus, você está muito propenso a dar a resposta errada. E é por isso que temos pessoas bloqueadas, elas não avançam em nenhuma área, porque elas não foram primeiro aprovadas por Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então, quando nós olhamos para a Bíblia com o intuito de estudar e conhecer essas chaves, esses princípios, conhecer o caráter de Deus revelado nas Escrituras, o seu coração, e ter dele as respostas que Ele aguarda do seu povo, temos então tudo para sermos aprovados diante dele. Quando nós olhamos para a palavra,
nós temos inúmeros modelos de homens e mulheres que souberam dar a resposta certa. Então eles vão nos ensinar o caminho, eles vão ser modelos de fé para nós, mas também a Bíblia deixa claro que há modelos a não copiar, modelos que não foram aprovados, modelos na Bíblia de homens e mulheres que foram de fato reprovados, e eles não avançaram em Deus, porque foram desqualificados. Então, o problema é que essa geração é a geração que tem mais acesso à Bíblia. Podemos carregar a Bíblia dentro de um aplicativo, num smartphone, mas nós não lemos. Nós não temos tempo, porque as redes sociais, o entretenimento, roubou o espaço que deveríamos estudar e conhecer a Bíblia. E possivelmente mais crianças na escola bíblica, lá na igreja das crianças, conhecem mais de personagens bíblicos do que os pais. Por exemplo, se você quiser me responder rapidamente, quem foi Acã e Acabe na Bíblia? Talvez alguém venha responder, eram gêmeos que fizeram alguma coisa, porque o nome parece ser parecido, viveram em ocasiões totalmente diferentes. E eles são exemplos de pessoas que passaram por testes, mas você deveria ver qual foi a resposta que eles deram. Então, pelo fato dessa geração não manejar bem, porque desconhece os personagens bíblicos, as histórias, eu falo o nome de algum rei bíblico, algum homem do Velho Testamento, a pessoa fala, que? Eu nunca ouvi falar? Por quê? Porque nunca leu, nunca estudou, e aquilo nunca se tornou um exemplo. Agora, quando nós queremos saber dar a resposta certa, nós temos que ir para aquilo que a Bíblia revelou. E muitos que não leem a Bíblia, deixam de conhecer o caráter de Deus e aquilo que Ele espera de nós e são reprovados. Então Paulo, sabendo que esse é o caminho, ele pega uma porção das Escrituras do Velho Testamento, de uma parte da geração de Israel, que foi aquela que saiu do Egito para entrar em Canaã e passa pelo deserto, a primeira geração. E ele escreve então um conteúdo, igreja de Corinto, e ele fala o seguinte, olha, eu quero te mostrar uma geração que não foi aprovada. Então nós vamos para as Escrituras em 1 Coríntios 10, verso 5, e vamos ver esse ensino que Paulo trouxe àquela igreja. 1 Coríntios 10, verso 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então Deus não agradou, Deus não aprovou, por quê? Verso 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos para quem, irmãos? Diga bem forte aí. Nós quem? A Bíblia fala, exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Talvez você nunca leu a história no dia que as serpentes vieram no deserto. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe desse dia aqui que morreram e caíram 23.000. Você não sabe o dia que o chão abriu e engoliu uma parte do povo. Por quê? Porque você não lê Bíblia. Então você não sabe o que Paulo está falando. Mas quando você tem o manejo bem da palavra, você bate o olho e fala, ah, eu sei dessa história. Eu sei do que Paulo está me dizendo aqui. Verso 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Que dia que foi isso? Quando que teve um anjo exterminador? O que Paulo está falando em cada parte da história cronológica desse povo no deserto? Agora olha o verso 11, repete comigo, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Fala bem mais alto, para a nossa advertência, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Os fins dos séculos é agora, Jesus está às portas, Ele está voltando, essa mensagem é para essa geração. E o verso 12 diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não. Vamos repetir esse texto tão emblemático, tão poderoso? 1, 2, 3 já. Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. A questão do texto é aquele que pensa.
Tem gente que pensa que está em pé. Tem gente que pensa que está alicerçado na palavra, mas não está, porque nem lê, nem se alimenta da Bíblia. Então ele está pensando. E quando vem um teste, ele cai. Quando vem uma prova, ele cai. Quando vem uma adversidade, ele cai. Então o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos pegar esses exemplos a não seguir, a não copiar, fazer um estudo bíblico, versículo após versículo, mais ou menos assim. Você começa lá no verso 6 e fala, o que eu não devo fazer? O que eu não devo copiar? E ele diz, não cobicemos as coisas más. Então, Senhor, tira toda a cobiça da minha vida, que eu não estou vendo. Eu não vou cobiçar a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo, o emprego do próximo, a vida do próximo, o ministério do próximo, a unção do próximo. Senhor, não permita que haja comparação na minha vida, e nem muito menos competição. Verso 7, ele fala da idolatria. Não sejam idólatras. O que é idolatria hoje para a igreja? É adorar uma escultura? Não! A idolatria pode ser esse aparelhinho na sua mão, que rouba todo o seu tempo da Bíblia, para você ficar nas redes sociais vendo a vida dos outros, sem ver a vida dos personagens bíblicos, que poderiam a ser aprovado por Deus. Tantas coisas poderiam ser idolatria, que você precisa pedir que o Senhor te revele, porque essa idolatria do entretenimento, como esse povo, que só quer se divertir, remete muito dessa fase. Queremos só o nosso bem-estar, prazer, me sentir bem. Tem se tornado uma idolatria. Verso 8, não seja imoral. Podemos ter a idolatria do sexo, a idolatria dos corpos perfeitos, a idolatria da pornografia. Não é só a imoralidade sexual, mas a imoralidade da falta de caráter, de ética, de ser fiel às alianças, à liderança, ser fiel em tratar as pessoas corretamente, igual a Bíblia fala, pagar aquilo que eu devo pagar. Verso 9, não coloque o Senhor à prova. Jesus tinha advertido. O que é colocar Deus à prova? Não ponhamos o Senhor à prova significa não duvidar da fidelidade de Deus e nem de agir de uma forma presunçosa, como se Deus tivesse que te provar algo. Ele não tem que te provar nada, porque Ele é o Senhor, e aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir, amém? E o verso 10, não murmure. Meu amado, quantos de nós, no primeiro teste, murmuramos e deixamos a murmuração corroer a nossa fé e a nossa vida espiritual, e a gente está sendo destruído, porque é tanta murmuração contra Deus, reclamação. Então nós pegamos isso tudo, e colocamos uma planilha de estudo, falando, Senhor, eu vou orar sobre isso, eu não vou copiar aqueles que o Senhor disse, olha para eles, olha o final deles, não ande no mesmo caminho. E da mesma forma, deveremos pegar os personagens que foram aprovados, os homens e mulheres da fé, que estão lá na galeria de Hebreus 11, e fazer um estudo da vida deles. E um deles que eu quero te mencionar, que me abençoa tanto, é o Zezinho. Você conhece o primeiro Zezinho da Bíblia? Pergunta para o irmão que está ao teu lado, você conhece a história do Zezinho? O Zezinho é um menino que passou, meu amado, que luta, vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna. Você já sabe quem que é o Zezinho? Então vamos ver a história do Zezinho lá. O primeiro Zé, marcante da história, está em Gênesis 37, verso 28. Olha aí, eu quero te mostrar 3 testes na vida desse homem, desse jovem adolescente, que passa a juventude numa escola, na escola das provações, para um propósito de vida glorioso que Deus tinha escrito para ele, assim como tem escrito para mim e para você. E passando os mercadores midianitas, os irmãos do José o alçaram e o tiraram, e o atiraram da cisterna, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Esse José é um dos filhos do personagem bíblico que nós estudamos a hora dos dízimos e as ofertas, se você se lembrar. Era o caçula, o amado, e por isso os irmãos tinham inveja dele. E agora os irmãos captura, bate nele, joga no fundo de um poço, de uma cisterna, e a situação só piora. Eles iam matá-lo. Deus poupa a vida do menino e eles resolvem vendê-lo a mercadores midianitas, que levam ele escravo para longe do pai, para longe da sua casa, vendido, rejeitado para o Egito. O primeiro teste na vida de José, que nós devemos aprender como ele descobriu as chaves bíblicas, os princípios para ser aprovado. Eu quero chamar o primeiro teste de o teste da cisterna.
Se você gosta de anotar, tenta anotar para você lembrar. O que é o teste da cisterna? É o teste das grandes dificuldades e tribulações. É o teste que quando Deus permite você estar no fundo do poço, apertado, sabe, sozinho, cheio de luta. É aquele teste aonde as pessoas te abandonam, viram as costas, te rejeitam, te traem, aonde aqueles que nós mais confiávamos e amávamos, é os que mais nos machucam, a família. Nós temos no Brasil uma parte da população cristã, chamada hoje de desigrejados. Certo tempo atrás, essa nomenclatura era dada pela a visão teológica da igreja, como os desviados. Eram aqueles que abandonaram a fé, mas hoje nós temos os desigrejados. Eles não falam que abandonaram a fé, mas eles abandonaram a igreja. Eles abandonaram a vida eclesiástica, a vida de comunhão, a vida bíblica de uns aos outros, porque eles falam que foram machucados. Quando começaram a carreira de fé, a quem ele se cercou, eles foram traídos pelos irmãos da igreja, da célula, pela liderança, por gente que vendeu a confiança, que traiu, que acusou, que falou mal, que puxou o tapete, que foi desleal. E aí eles estão no fundo do poço e falam: Deus, cadê o Senhor? Todo mundo me deixou. Os que eu achava que iria me ajudar, cadê? O meu líder, meu pastor, cadê? Está lá sozinho no fundo do poço. E esse teste da cisterna é o teste da perseverança da fé. É o teste que Jesus falou da boa semente, daqueles 4 tipos de solos, que viria as grandes dificuldades para testar se aquela semente caiu em um solo fértil. E quando alguém se converte, está tão empolgado, ele começa a 1000 por hora, mas de repente ele começa a passar as decepções da vida da igreja, da comunhão. E aquilo ali o machuca e faz ele afastar, a desistir da sua carreira em Deus, da sua fé e do seu chamado. Por quê? Porque ele enfrentou esses desafios de dificuldades e sofrimentos no seu entorno da sua vida cristã e espiritual. E esse teste é Deus falando: eu quero ver se você vai permanecer fiel a Deus, mesmo no fundo do poço, mesmo quando todo mundo te largou, mesmo quando tudo está ruim. E infelizmente a gente vê que uma boa parte de pessoas, muita gente, abandona a fé, abandona a Deus e deixa de crer, porque eles falam: cadê Deus agora? Cadê a promessa? Eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus, parece que Ele me deixou. Será que Ele não está vendo tanta injustiça? É aquele teste da mensagem do domingo passado, o que você jamais pode esquecer, que você sempre é amado. Mas o diabo fala: como que Deus ama alguém, se Ele deixou os irmãos lançar no fundo do poço? E o diabo fala: Deus não está vendo o que tramaram contra você, a fofoca que inventaram contra você? E você passa nesse teste de confiar que Deus ama vocês, que Ele está no controle, mesmo não entendendo o porquê que Deus permitiu tal tragédia. Mateus 28, Jesus fala que Ele nunca nos deixará sozinhos. Então, viver pela fé não é por sensação, emoção, arrepio, ouvir voz ou ver um anjo. Viver pela fé é acreditar na palavra de Deus. E José não murmurou, não reclamou. Eu creio que ele poderia ter dito lá no fundo do poço: o Deus de Jacó, Ele está comigo. O Deus de Jacó não me abandonou. O Deus de Jacó, Ele está vendo e Ele é fiel. Você pode dizer amém? Então o teste é você não murmurar, não desistir da sua vida em Deus, desistir de crer que Ele ama você, que Ele ainda está no controle, que Ele é soberano e que Ele vai agir. Que Deus vai cumprir as suas promessas, porque talvez o diabo fala: cadê a proteção de Deus? Cadê a justiça de Deus? Ele não vai vingar você, Ele não vai honrar você. E parece que esse teste é o teste do tempo, porque está ruim e piora. Ele está no fundo do poço e agora é vendido como escravo. Parece que a situação piorou e Deus está testando a sua fé, para ver até onde você vai com Deus, se você crê que Ele é fiel, que Ele está com você. E aí Ele testa a sua fé para você não murmurar, não desistir, mesmo não entendendo o porquê que Ele permitiu tais níveis de decepção e sofrimentos. Mas lá no fundo do poço, alguém fala: Deus está vendo, Deus está lá, Deus não me abandonou, Ele é fiel, Ele vai cumprir as promessas na minha vida, amém? Então o primeiro teste, todo cristão vai passar. Esse teste de fé, de perseverança, para
atravessar dificuldades que vamos enfrentar na nossa caminhada cristã, é vital você dar a resposta certa. A resposta de não murmurar, de não desistir e de permanecer. Senhor, eu posso estar sozinho. As pessoas viraram as costas para mim, mas eu vou perseverar, porque eu sei, aquele que me chamou, o único que morreu na cruz por mim, Ele é fiel. Você está comigo aí? Amém? O segundo teste, eu quero chamar do teste da integridade, que eu creio que Deus permite não só José, mas todo crente passar. Gênesis 39, verso 7. Ele arruma um emprego na casa de Potifar, é o mordomo, Deus prospera, as coisas melhoraram, ele não é um escravo como os demais, tem regalia, está vivendo bem, e agora, no auge dos seus 20 e poucos anos, cheio de hormônio, homem, ser humano como qualquer um de nós, ele passa um dos piores testes. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, ele disse: deita-te comigo. Aqui está o teste do caráter, o teste da santidade, da fidelidade a princípios da palavra. E parece que Deus permitiu o teste, essa provação. Deus permite, quando tudo está indo bem, o diabo começa a atacar para que você passe aquela fase como a de Davi, vivendo a sua melhor parte. Ele resolve não ir para a guerra, como era a época da guerra com os reis, e fica no palácio para umas férias fora de hora, em busca de um entretenimento. E aí a mente vazia é a oficina para o diabo agir. E aí está lá o laço dele encontrar com Betseba, e ele vê ela tomando banho, e ali ele não é aprovado como José no grande teste da integridade. Por quê? Porque o diabo soprou na mente dele: você merece aproveitar, agora é a hora de você desfrutar, você merece ser feliz, você merece o que outros têm. E aqui é o teste de não só trair a Deus, mas trair a lealdade de quem nós firmamos uma aliança, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa liderança espiritual. Porque esse adultério não é só na área da imoralidade, mas é na área também da fidelidade de aliança. É quando eu rompo com quem eu deveria honrar e me aliançar e ser fiel. Por que eu vou romper? Porque é a minha oportunidade de usufruir de um bem-estar. É aquela oportunidade de eu querer aproveitar o momento para algo que eu acho que vai ser bom para mim, que vai me dar prazer. É a sedução dos prazeres. Eu mereço ter esse momento. Eu te falei uma frase semana passada que eu quero repetir: nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Grava isso, tenta isso te acompanhar, porque às vezes Deus vai permitir lá no seu trabalho, através da internet, sabe, aquele levante de sedução, de um espírito de pombagira, de alguém tentar destruir o seu casamento, ou a sua pureza como jovem solteiro, e te tirar de um compromisso, de uma aliança, de ser fiel à santidade. Existem mandamentos no Novo Testamento, que o Senhor deixou claro, e um deles é: você foi chamado para santificação. Santidade é uma ordem bíblica, é ser separado para Deus, para viver em vitória sobre o pecado. E falando: Senhor, não é a minha vontade, a vontade da minha carne em primeiro lugar. Eu não quero agradar a mim mesmo, mas o alvo da minha vida, o meu maior alvo, é ser aprovado diante de Deus. Amém? Você tem esse alvo? Então fala assim: o meu maior alvo é ter o meu caráter aprovado diante de Deus. Então, meu irmão, nem sempre são sinônimos de aprovação. Moisés, ele teve resultado quando ele fere a rocha, as coisas estavam indo bem, mas ele foi desaprovado para herdar a terra, porque ele não teve o caráter de santidade. O Senhor disse lá: você não honrou a minha santidade. Então você vai ver igrejas aí superlotadas, e está lá no altar pastor picareta, gente mau caráter, que não tem uma vida de integridade. Por quê? Porque está uma vida de faz de conta, sabe, vivendo os prazeres. E aí nós vemos a tragédia da fibra moral de um povo chamado de Deus, que baixou a régua da santidade, porque se vendeu para aquilo que era conveniente para ele. Nós estamos vivendo um tempo de Deus separar, trazer esse povo, a geração de José, que diz não. Sabe, esse menino foi provado, como talvez muitos outros não foram nessa dimensão, porque possivelmente a mulher
que aqui, talvez era a mais bonita do Egito. As mulheres mais belas, as modelos, eram as mulheres dos governantes de Faraó, de Potifar. E ele está aqui sendo provado com a carnalidade, com os desejos. E o que a Bíblia fala que ele faz? Verso 8. A Bíblia diz então, que ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Verso 9. Ele não é maior do que a casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Então ele está honrando a fidelidade com o chefe. Peraí, eu não vou trair. Olha, eu sei que eu tenho que manter caráter e responsabilidade com pessoas que me deram essa confiança. Mas aí depois ele fala, como eu pecaria contra Deus? O grande fator de ser aprovado é, aquela mulher falou, olha, ninguém está vendo, tem ninguém na mansão, agora é a hora de desfrutar todo o prazer que a carne vai dar. Porque Moisés falou em Hebreus, que o pecado tem um prazer momentâneo. E ele diz lá que ele recusou os prazeres momentâneos do pecado, sabendo daquilo que esperava ele. Por isso essa frase, nunca troque o que você mais quer na vida, para todo sempre, por aquilo que você está mais querendo no momento. Porque aquilo que é eterno, querido, é incomparável o que te espera, amém? O prazer que há na presença do Senhor. E aí, José descobriu isso, como eu pecaria contra Deus. Talvez a mulher falava para ele, não tem ninguém olhando aqui, mas ele falou, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. Você me entende? Talvez lá ninguém está vendo o que você está vendo na tela do computador, do notebook, do celular, mas você fala, os olhos do Espírito Santo estão sobre mim, e como eu pecaria contra o Senhor. Sabe, o primeiro teste é o teste da perseverança de fé, é de não desistir, é de continuar. Mas o segundo teste é de como que eu vou continuar. Não é de qualquer jeito, é levar Deus a sério, é ser crente de verdade, é honrar compromisso, é deixar de ser infiel com a minha palavra e cumprir aquilo que eu falo, mas é de ser fiel quando Deus testar a minha integridade. Você vai abrir mão de valores por esse dinheiro que você pode ter, por esse prazer imediato que você pode ter, você vai negociar princípios, você vai manchar a sua história, você vai manchar a sua vida, deixando um legado corrompido para as futuras gerações. Por quê? Porque você não passou no teste da integridade. O verso 10 mostra a atitude desse homem. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dava eles ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. O verso 11 fala que um dia sucedeu que ela veio à casa para atender aos negócios. Ele veio à casa e ninguém dos da casa se achava presente. Deus, por que o Senhor permitiu o diabo armar essa cilada? Está tudo pronto, está tudo esquematizado para a tragédia acontecer. Aí você fala, Deus, o Senhor podia ter me livrado dessa, colocado alguém dentro da casa, mas tudo está facilitando. Será que Deus se afastou para facilitar? É o teste, é a prova. Verso 12. Mas a Bíblia fala que, então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Você sabe que um mandamento bíblico que você deveria aprender para ser aprovado, no Novo Testamento, é, crente não luta contra pecado, não resiste. Se ele ficasse um minuto ali a mais, eu acho que ele ia cair. Ele não deu prazo para acendiar os hormônios, para a mente olhar para o corpo daquela mulher, talvez ali toda sensual. Ele não deu espaço, que poderia ter sido trágico, se ele ficasse um minuto. Ele falou, eu tenho essa aliança com o Senhor. Ele fugiu largando as vestes, a capa na mão dela, fugiu. Então, o mandamento do Novo Testamento não é lutar contra o pecado, mas é fugir do pecado. Paulo diz, fugir das paixões, fugir dos desejos. Ele ensinou isso a Timóteo, olha, foge, porque se você não fugir, o negócio vai ficar feio, você não vai resistir. Então há um caminho de escape. Paulo revelou à igreja de Corinto, Deus nunca vai permitir que um crente seja provado, testado ou tentado acima das suas forças, acima da sua capacidade para resistir. Mas a promessa é, junto com a aprovação, Ele vai providenciar o escape. Tem uma porta aberta, ali o escape estava para José, correr, então sempre vai ter o escape de Deus para você.
Parece que Deus permitiu tudo bem elaborado para um adultério acontecer, para uma fidelidade acontecer, para uma traição acontecer, para uma divisão acontecer no meio da igreja. Tudo está tão fácil, e Deus leva o teste ao extremo. Está fácil demais. Você tem a faca e o queijo na mão. Se você quiser dar razão ou vazão para a carne, agora você vai ter a melhor experiência carnal aí, sexual, que vai manchar a sua vida. E talvez isso aqui, nunca a gente teria um José, se ele tivesse ficado um minuto ali. Davi não soube ser aprovado nesse teste, que eu creio que todo crente passa, tanto homem como mulher, novo crente, velho crente, novo na fé, experiente na fé, novo em idade, já velho em idade. Ninguém ficará sem ser testado na área da perseverança da fé, na área das dificuldades, dos problemas no meio da igreja, da sua família, na área da pureza e integridade, que fala sobre sua atitude de santidade. E agora vem o terceiro teste. O terceiro teste na vida do José está no capítulo 40. A história fala que por causa disso ele foi colocado na masmorra, na prisão. E é interessante que historiadores falam que pela lei oriental ele deveria morrer se ele tocou na mulher, porque a mulher inventou uma calúnia. Ela gritou e disse: esse homem tentou me abusar. E o marido, acho que conhecia a esposa que tinha, a cobra que tinha dentro de casa. Porque se ele acreditasse, eu acredito que José estaria enforcado, decapitado. Mas o Potifar talvez sabia da integridade, falou: eu vou só aprisionar para meu nome não ficar ruim, e lança ele lá. E lá Deus começa a prosperar ele na masmorra, coloca ele como ajudante do carcereiro. Depois ele era um mordomo dentro ali, ele era um administrador da prisão. E ele então interpreta dois sonhos de dois servos do rei, o copeiro e o padeiro. Você tem que ler a história em casa, que não vai dar tempo. Ele interpreta os sonhos, e no capítulo 40, verso 14, ele fala o seguinte para um deles: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Você vai ser o caminho, me faz sair daqui, eu te ajudei. Quando você estiver lá, com seu cargo restaurado, servindo o rei, lembra de mim, fala que eu sou inocente. E o Faraó, ele vai acreditar, ele vai me tirar daqui. Você continua lendo a história, vai para o verso 23. O copeiro do chefe foi restaurada a sua função, todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Parece que Deus falou: não, ainda não é o tempo, você vai ficar mais tempo nessa cadeia. E eu fico imaginando quando José sabe que ele foi esquecido. As pessoas que ele ajudou, que ele investiu a vida, se esqueceram. Há profecias na Bíblia sobre as últimas gerações, que os homens se tornariam cada vez mais ingratos, não dando valor, não respeitando pais, não dando valor à liderança, alianças, seriam cada vez mais egoístas. Está lá no Novo Testamento. José passa por isso. E esse teste, eu quero chamar o teste da motivação. Porque a motivação e ainda continuar servindo a Deus até o fim, está sendo colocada em xeque, está sendo testada. Porque agora, mais uma vez, não é ele que foi vendido ou traído, agora ele foi esquecido. Amados, eu creio que esse teste, todo homem, toda mulher que quer servir a Deus, Deus vai permitir você passar. É o teste se você é escravo de aplauso, é escravo de elogio, ou se você é refém das críticas. Por quê? Porque você está dividido entre os seus olhos no céu e os olhos na terra. Então a motivação de ser crente e de servir a Deus não é pura. A motivação é o motivo do coração, pela qual eu vou ser um crente fiel a Deus até o final. Mesmo que nunca falarem o meu nome, mesmo que nunca baterem palma para mim, mesmo que nunca valorizarem tudo que eu fiz. E possivelmente todos os homens de Deus, um dia mais cedo ou mais tarde, vai se passar por isso. Esse teste da ingratidão. As pessoas esquecem o que você fez. Talvez em Deus você serviu tanto o ministério, serviu tanto uma igreja, serviu tanto um líder, serviu tanto ao pastor, serviu tanto. E aí lá no fundo você queria o mínimo de um valor, um mínimo de um reconhecimento, de falar o seu nome, de falar glória a Deus pelo fulano. E a pessoa fala: pelo menos lembrou.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, para conhecer o caráter de Deus, Ele apresenta o homem mais elogiado na Bíblia por Jesus, que Jesus colocou o holofote, colocou ele lá no palco, lá em primeiro lugar e falou: olha para esse cara, esse é o cara. Nunca houve e nunca haverá um homem maior do que esse. Esse é o cara, aprovado por Deus, o caráter dele. Só que esse cara não fez milagre nenhum, não fez grandes coisas, o ministério não foi tão longo, mas esse ministério não terminou como a maioria dos demais gostaria que terminasse, com muito elogio, com muita festa. Não terminou. O ministério desse homem terminou com a sua cabeça numa bandeja. E eu estou falando de João Batista. Esse homem que perdeu os discípulos que seguiam ele, abandonaram ele e foram seguir Jesus. E ele só foi no anonimato. E aí, o seu fim, depois da prisão, é ter a cabeça na bandeja. E Jesus aponta para ele e fala: nunca houve alguém como ele. Sabe, meu amado, às vezes nós não entendemos como que Deus valoriza ministérios de alguém, a vida de alguém, porque nós estamos contaminados com a natureza humana que gosta de reconhecimento na terra. E eu nunca vi uma geração buscando tanto ser famosa, ter celebridade como essa. Essa é a geração de Babel. Lembra lá? Vamos construir uma torre para tornar o nosso nome famoso e célebre. Hoje é uma briga na internet para saber quem aparece mais, quem tem mais seguidor, quem vai ser famoso. Sabe, eu fui fazer com a minha esposa um estágio. Nós estamos terminando o curso de psicologia e fomos servir uma escola. E lá estávamos fazendo um acompanhamento com adolescentes sobre a questão de carreira para o futuro. E aí perguntamos o sonho deles. E foi engraçado. O que você quer ser no futuro? Você vai se preparar para quê? Sabe qual que era a resposta? Influencer. Falei, o quê? Quero ser influencer. É a moda do momento. E os crentes também, está tudo nessa. Pergunta para quem está ao teu lado: você quer ser influencer também? Você está trabalhando para isso? Hã? Influencer, eu quero os holofotes, eu quero dar curso. De quê? Quero dar curso de como dar curso. Aleluia. Quem entendeu, entende, né? Por quê? Porque há uma contaminação. E aí Deus passa nesse terceiro teste, que é onde você serve a Deus, e Ele fala: não vou deixar ninguém te aplaudir, não vou deixar ninguém valorizar você, e pior, não vou deixar ninguém lembrar. E você está lá esquecido, é o José. Aí você fala: gente, dediquei tanta minha vida por essa célula, esse grupo vida, por esse povo, por essa igreja, e agora, depois de tempos, era a hora de alguém me valorizar, de alguém falar o meu nome, era a minha hora da oportunidade. Mas esqueceram de mim. É nesse teste aonde muitos abandonam um chamado, saem da igreja, saem magoado e fala: eu vou para um lugar onde me valorizam. É nesse teste quando Deus fala: você está atrás de glória de homens, de aplauso de homens, ou do aplauso do céu? Quem está me entendendo aqui, diz amém. Ouve essa história que eu já contei, é uma história verídica. Um casal gasta a vida inteira na África, num campo missionário. Foram enviados da América para lá. E depois de uma vida inteira na obra, já idosos, eles não tinham condições físicas de permanecer no ofício como missionários. E a igreja fala que eles têm que voltar. Então, isso é séculos antes, eles entram no navio para atravessar o continente e chegar no porto de Nova York, se não me engano, se não me falha a memória. Essa história me tocou muito porque eles não sabiam que naquele grande navio havia uma celebridade política dos Estados Unidos. Se não me falha a memória, eu acho que era até o presidente, mas eu não me lembro de fato os detalhes. Eu sei que era um líder muito proeminente, muito famoso, e havia seguranças, todo um projeto ali dentro do navio. Eles não sabiam. Quando ele avistou o porto de longe, ele viu o porto decorado, faixas, balões. Ele viu um tapete vermelho assim na escadaria, por onde os passageiros iam desembarcar. E ele se encheu de expectativa, de alegria, dizendo: gente, eu pensava que a igreja ia nos receber, falar do nosso ministério e agradecer, louvar a Deus por a carreira nossa de anos lá na África. Mas eu não esperava que ia ter até uma banda. Tinha uma banda lá para tocar, os tambores, os instrumentos de sopro, todo mundo preparado, os confetes. Aí ele falou: se prepara, mulher, o negócio aqui é mais do que a gente pensava. Então estavam na fila, preparados para descer. Quando descem as escadas, passando pelo aquele caminho, eles não viram nada.
não ouviram o nome deles. Ninguém estava ali para recebê-los, não viu ninguém da igreja, da base missionária, ninguém da época que eles conheciam. Ele falou, que coisa esquisita, o que está acontecendo? Não estão tocando a trombeta, a banda não está tocando. Aí ele anda mais um pouco, ele olha para trás, e aí ele vê a comitiva, ele vê aquele político, seguranças na frente, aí ele entende, não era para nós, tem alguém ali. E aí quando aquele líder político desce, vem aquela euforia daquele povo, gritando o nome, seja bem-vindo, volta ao seu país e tal. E ninguém da igreja foi nem ao menos buscá-los, eles não tinham lugar para ficar. E a história conta da biografia desse missionário, esse homem de Deus, que eles foram para uma pensão, e ele passou o pior dia da vida dele, falando, será que valeu a pena? Ele estava revoltado, ele estava tão decepcionado, falando, esqueceram tudo que nós fizemos aqui nesse país, e que fizemos pela obra de Deus, a igreja lá na África, e ninguém da base missionária se lembrou que era hoje que a gente ia chegar, não houve quem recebesse, ninguém veio nos receber na nossa casa, ninguém veio nos recepcionar na nossa casa. Ele ficava falando isso, e a esposa vendo ele chorando, falou, nós temos que orar, porque você está tão desapontado. E eles gastaram um tempo de oração, e ele foi orar, e ele disse, Senhor, ninguém veio nos receber na nossa casa. Até que ele ouviu a voz do Espírito Santo como ecoando dentro dele, tão clara. Ele conta isso na sua biografia, ele fala, Deus falou comigo, filho meu, você ainda não chegou na sua casa, a festa está preparada aqui, está tudo te esperando, porque a sua casa não é terrena, nós estamos aguardando você aqui, na sua verdadeira casa. Se é para Jesus, aplauda com vontade, diga glória a Deus. Jesus disse que foi preparar mansões para nós, meu amado, você tem um lugar preparado, e Paulo disse para Timóteo, eu guardei a minha fé, cumpri a minha carreira, e a coroa do Supremo Justo Juiz está reservada para mim, mas não só para mim, para todos aqueles que amam o Senhor, aqueles que o temem, amém? Há uma coroa de glória para você. Então o teste desse anonimato espiritual, quando o Senhor fala, talvez o que eu tenho para você, você não vai se tornar famoso, você não vai ser conhecido nas redes sociais, você não vai ser célebre, você não vai ser o cara, mas eu tenho coisas grandiosas que eu vou fazer na sua vida, se você tiver a motivação de fazer não para homens, mas para o Senhor, porque não foi homem aqui que morreu naquela cruz por você, mas foi o próprio Deus que se fez homem e morreu pagando o preço na cruz por você. Então Ele é digno de todo o nosso louvor, amém? Nós faremos por Ele e para Ele, só Ele é digno de retribuirmos, porque fomos comprados pelo seu sangue, por isso nós vamos cear daqui a pouquinho, porque a sua vida pertence a Ele, e agora a sua motivação é por Ele e para Ele, são todas as, mas vai vir um teste, eu quero ver, quando o Senhor fazer você passar isso que José experimentou, todo mundo parece que esqueceu de você, mas aí o que acontece? O que acontece com aquele que passa na prova? O apóstolo Tiago teve a revelação. Ele conhecia a história de José e de todos aqueles que foram aprovados. E em Tiago 1, verso 12, olha para a sua Bíblia, esse é o texto de revelação para você orar sobre ele, se apoiar sobre ele. Bem-aventurado, ou feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Diga comigo bem alto, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, interessante que no grego, essa palavra coroa é cercado. Então, é um verbo falando sobre o agora, o que Deus faz, Ele te cerca no momento com a vida, com a recompensa. O Senhor prometeu que Ele não deixará ninguém ficar sem recompensa, porque Ele é fiel. Mas a sua motivação é receber a recompensa que vem dEle, e não dos homens, amém? Agora Tiago aprendeu aqui, bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança o dia do teste, da aprovação, porque depois, diga comigo, depois de ter sido aprovado. Talvez você está querendo ser aprovado antes ou durante, não,
Deixa você dar a resposta que Deus espera. Talvez você está passando hoje uma batalha, um tempo de sofrimento, um deserto que você não entendeu que é um teste. Talvez você ache que é uma obra do diabo, mas Deus pode estar permitindo aquilo, falando: filho, filha, eu coloquei você nessa escola, porque cada teste, ele tem um propósito de te preparar, de firmar alicerces, de te dar os ingredientes para o seu futuro. Cada teste na vida de José, ele compreendeu anos depois, que foi necessário, que foi a formação, que foi Deus moldar ele para a grande obra que Deus tinha para o seu futuro. E aí ele deu as 3 respostas certas, nos 3 testes que nós observamos. É claro que houve mais testes, que você deveria ler na vida dele. Agora vamos ver o que aconteceu. Gênesis 41, verso 14, a Bíblia fala que num dia, então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Eu gosto dessas expressões como aqui do de repente de Deus, às pressas. Houve um dia, ele acorda escravo, aprisionado numa masmorra, mas houve o dia que o Senhor levanta e fala: ele foi aprovado, ele passou no teste completamente, e agora, às pressas, manda ele fazer a barba, mudar de roupa e se apresentar a Faraó. Por quê? Porque num dia, Deus é tão maravilhoso. Talvez os testes demoraram meses, demoraram anos, mas a Bíblia fala que num dia, verso 38, quando ele estava diante de Faraó, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Eu profetizo que quando eu e você fomos aprovados em cada teste, Deus vai nos cercar de autoridade, de unção. As pessoas verão a integridade, a santidade em nós e a presença do Espírito de Deus, e elas vão falar: o Espírito de Deus está sobre essa pessoa. Amém? Porque quando você vai sendo aprovado, coisas invisíveis vão sendo dadas a você: autoridade, perseverança, força, a sua fé está musculosa, você é forte em Deus. E aí Faraó viu: tem um homem como esse aqui? Um dia com ele, e eu já fiquei assim impactado de ver quem é José. Por quê? Porque a aprovação, ela um dia, ela chega no nível que Deus também nos honra publicamente. E é o que está acontecendo aqui. Verso 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Aleluia. Coloca a tua mão na tua cabeça e fala: meu Deus, me dá essa graça. Pessoas da minha casa, meus filhos, vão falar: eu vejo o juízo de Deus, o temor e sabedoria sobre a sua vida. Amém? Você recebe isso na sua cabeça? Amém. Eu declaro, um dia a geração vai olhar para você e falar: na minha família teve um cara de Deus demais. Teve ali o meu avô, que cara cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e o que ele falava, Deus manifestava através dele. Amém. Verso 40, então administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia, amém. Num só dia, ele sai da posição de escravo na masmorra, como o segundo homem do maior império daquela época. Você crê que Deus faz isso? Deus pode mudar a sua história, a sua estação, numa questão de horas, numa questão de dia. Quando vem a honra de Deus, Ele fala: eu sempre vou honrar aquele que for aprovado. Então você se humilha diante de Deus, e Ele diz: haverá o dia que eu vou exaltar você. E o dia de José chegou, e eu quero te declarar que o seu dia também vai chegar. Porque se a nossa motivação ao Senhor, Ele é fiel para cumprir em nós o que Ele prometeu na sua palavra. Amém?
Muitos, quando leem essa história, trazem muita aplicação para o ministério da igreja, da obra de Deus, a vida espiritual, a vida de um pastor, sabe? Mas aqui Deus não promoveu José para ser o pastor do Egito, para ser o sacerdote. Aqui Deus não promoveu ele para ser um servo de algum ministério liderando. Não, aqui Deus promoveu ele para ele ter a carreira política mais proeminente. O Egito naquela época, como uma potência, poderia ser comparado aos Estados Unidos hoje, ou à Inglaterra. Faraó tinha aquela figura, sabe, teórica de um rei, mas ele seria o primeiro administrador. Ele disse: ninguém fará nada se não tiver a ordem sua. Deus deu a ele uma autoridade, um nível de autoridade que ninguém tinha. Por quê? Porque não tinha ninguém que tinha passado em todos os testes como José. Então eu aprendo que aquele que Deus mais levanta e coloca em níveis maiores e mais avançados em todas as áreas, são aqueles que foram aprovados nos testes de Deus, e têm um alicerce pronto, as raízes profundas, para dar conta do recado, de lidar com coisas grandes que Deus tem para fazer ainda nessa geração. E talvez você não sabe, é lá na sua empresa, é na sua profissão, é na política dessa nação, é na economia, sabe, é na indústria, é profissionais liberais, lá como professor. Deus está esperando levantar uma geração de Josés, que é tão cheio de unção, que vai fazer coisas grandes para Deus nessa época, amém? Então fala para quem está ao teu lado: Deus quer te usar para abençoar muita gente abaixo de você. Agora, Deus poderá te confiar riquezas, autoridade. Meu irmão, tem gente que sobe na moeda e o orgulho já subiu na cabeça. É verdade ou não? Você já conheceu gente assim? Você quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Você quer conhecê-lo mais ainda? Tira o poder dele. Essa frase eu nunca me esqueço, porque foram pilares de ensinamento para a minha liderança no reino de Deus, na igreja. Agora Deus quer levantar você como um líder na área que Ele está te colocando. Ele quer levantar você, não para você ser o famoso célebre, mas para você trazer toda a honra e glória ao nome do Senhor. Porque quando José entrou na administração econômica, ele salvou aquela nação, ele salvou famílias, ele salvou vidas. Talvez Deus vai colocar você num cargo na política, Ele vai colocar você na liderança de uma empresa, porque amanhã será salvação para uma cidade, vai salvar famílias, tendo você à frente daquele projeto. Ninguém diz amém para isso, senão recebe. Por isso, o que eu creio? Deus começa a colocar sonhos de coisas grandes, para honrar o nome dEle, igual Ele colocou na vida de José. José teve sonhos aos 17 anos, fenomenais, que ele não entendia, mas os sonhos eram a matéria-prima que Deus estava trabalhando. Ele via feixes se prostrando diante dele, que representavam os seus irmãos e pais, a lua e o sol, e ele conta os sonhos grandiosos, e aí só deu inveja. Meu irmão, talvez Deus está te dando sonhos tão malucos, sonhos tão grandes, sonhos assim tão, que vão mexer com estruturas, que vai abalar novos projetos, tanta coisa. Talvez Deus está falando: eu estou preparando você, porque eu tenho uma história escrita para fazer através de você. Você recebe isso, amém? O problema é, se José tivesse aberto uma brechinha para ter uma noite de prazer com aquela mulher de Potifar, a gente nunca teria essa história. E talvez aqueles 7 anos de fome e miséria teria devastado tantas famílias que iriam morrer. Você não sabe que as nossas escolhas definem o nosso futuro. E hoje você pagar um preço nos testes vale a pena. E profeticamente eu te falo que se você acha que os testes estão pesados, Deus permitiu tantas provas, tantos testes na sua saúde, sabe, testes no ministério, coisas que afrontaram você, que machucaram. Você fala: Deus, o Senhor está pegando pesado. Você já ouviu aquela frase que fala assim: nunca fale que está ruim, que não possa piorar? Porque o cara está no fundo do poço e fala: cheguei no fundo do poço, aí piora, vende como escravo. Aí fala que melhora um pouco, e aí é traído pela patroa, vai injustamente para a prisão. E talvez você está falando isso: pastor, a minha vida parece que agarrou em algumas provas, que eu não estou vendo coisas acontecer, e eu não estou entendendo esses anos de Deus fechou a torneira, a coisa está complicada, nos testes que eu estou passando na minha vida financeira, na minha vida espiritual. E você fala: parece que Deus está pegando pesado.
se ele está pegando pesado, é porque eu creio que a obra que ele tem para o seu futuro é grandiosa. Eu creio que ele precisa preparar você, você tem que estar pronto. Ele precisa de alguém de caráter, que vai saber administrar coisas grandes que ele vai colocar na sua mão, e isso não vai sucumbir o seu coração. Você vai continuar sendo o mesmo Zezinho, fiel ao sonho inicial, sendo o mesmo homem que está lá no governo, na glória, num trono. E quando ele olha os irmãos lá prostrados, morrendo de medo, José, o nosso pai pediu para você não matar a gente, não, era mentira. Não mata a gente. José era um profeta, ele disse: vocês não entenderam, Deus me colocou naquela escola me preparando para tudo que eu iria viver, e eu estou aqui hoje para abençoar a vida de vocês. Deus vai pegar a sua pior dor e tornar ela um instrumento para abençoar pessoas. Você recebe isso, amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?